Viva! Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado por estarem aí deste lado, para acompanharem esta live que prometi fazer, onde vamos aproveitar, conversar sobre diversos assuntos de fórum político, económico, social, questões da economia nacional, regional e também mundial. A minha convidada é a doutora Maria Luísa Abrantes, angolana, doutora em Direito Financeiro e Direito Económico, tem uma pós-graduação em Finanças Internacionais, Gestão de Negócios, Direito Internacional Económico, Direito Financeiro e Negociação de Contratos de Petróleo na Universidade de Georgetown e na Universidade de Harvard. Maria Luísa Abrantes é empresária, experiente e consultora internacional que tem estado ativamente envolvida nas reformas económicas realizadas em Angola. Escreveu mais de 15 livros sobre diversas áreas. É com esta cidadã angolana, esta mulher, mãe, com quem vou conversar. Doutora Maria, muito obrigado por aceitar o meu convite. Maria é o nome, por acaso, da minha mãe também. Ok, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite também. Muito bem. Doutora Maria Luísa Abrantes, convidei porque a senhora tem escrito muito sobre a política angolana, muito sobre questões africanas e até internacionais, mas vamos começar exatamente dividindo essa conversa por várias áreas. Eu tenho que agradecer aqui a oportunidade de alguns amigos com quem conversei para colocarmos aqui determinadas perguntas que têm, de facto, um interesse público bastante grande. Eu não vou a Angola desde 2019 e todas as pessoas com quem converso, elas estão, de certo modo, têm esperança no país, podemos assim dizer. Como mãe, esposa e empresária e professora, o país é que nós temos desde 2017? Bom, em princípio, o nosso país, como todos nós sabemos, é um país muito rico, que tem tudo para poder ser um país de sucesso. Uhum. O problema que falta no nosso país é a gestão. Havia já no passado, portanto, com o presidente Jorge Santos, alguma deficiência de gestão que piorou enormemente depois do novo presidente ter tomado posse em 2017. Eu não esperaria outra coisa, porquanto grande parte, se não a maioria das pessoas que ficaram a trabalhar, mesmo com o presidente João Lourenço, diretamente, são as mesmas pessoas que erraram ou que fizeram errar o presidente Eduardo Santos. Eu digo isso porque é impossível a um chefe de Estado, até ao ministro, mas no caso do chefe de Estado, estar na Sonangol, estar na AGT, estar no Ministério das Finanças, estar no Ministério da Indústria. É impossível estar onde estão os auxiliares do Poder Executivo. Como é impossível? Com muito conflito de interesse. Não, é impossível. Você não pode... Estar em todos os lados. Não pode, é impossível. E saber o que é que se passa. Como é impossível também aos ministros de tutela estarem nas empresas, não é, do Estado ou nas instituições do Estado. Por conseguinte, era preciso terem colaboradores à altura. E os que falharam não deveriam fazer mais parte. Eu gostava também de saber o seguinte: no período de transição de gestão entre o presidente José Eduardo dos Santos e João Lourenço terá definido caminhos. Gostava de saber, tendo definido esses caminhos, como é que nós podemos compreendê-los e enquadrá-los no atual contexto em que vivemos? Bom, o problema é que, exatamente pela experiência que houve e pelos anos que o presidente Eduardo dos Santos governou, dos quais cerca de 28 anos de guerra, ele começou a conhecer as pessoas tarde, mas começou. E quando ele começou a endireitar e a afastar determinadas pessoas, eu vou lhe dar um exemplo. O ministro atual, diretor do gabinete do Presidente da República, foi ministro de Estado no tempo do presidente Eduardo dos Santos. Mas antes dele ter saído, ele já era secretário-geral. Eu não acredito que o presidente Eduardo dos Santos o tenha posto numa categoria inferior à que tinha, por acaso. Então, ele volta em força, por exemplo, né? E agora é diretor do gabinete, quer dizer, todos os secretários do presidente, etc., passam por ele, obrigatoriamente. Porquanto ele é que diz se recebe, se não recebe, se guarda os papéis, se não guarda. Bom, é um exemplo que eu estou a dar. E quem diz isso, diz outras pessoas que ficaram muitas lá, embora as pessoas não conheçam e não saibam. O mesmo aconteceu no partido, nos ministérios, as pessoas que tinham sido metidas porque se tinha chegado à conclusão que tinham cometido atos, portanto, nefastos à administração, no caso da Sonangol, voltaram
por exemplo, o senhor Pai Querido, que era um braço direito do senhor vice-presidente Manuel Vicente, e toda a sua equipa voltou de novo. Ele até já estava reformado. Eu sou contra isso, né? Porque eu também já estou reformada e não é por isso, porque até terá mais experiência, se calhar, que muitos no ativo. E como quem diz isso, dizem muitos outros. Mas não é compreensível que Então, determinadas pessoas não com podiam fazer experiência, melhor, não apesar de terem estarem na reforma, serem chamadas para contribuir? Não, mas é estranho que sejam aquelas que saíram e que não estavam realmente a agir bem, que estavam a trabalhar mal. Por isso, o que se passa é que normalmente, eu reparei, não porque me tenha sido dito, que o presidente José Eduardo Santos, quando ele não estava satisfeito com alguém, ele afastava, punha em outro lugar, mais baixo, acima, mais longe. Ele não tirava o pão, como se diz, porque os angolanos matam-se por causa do pão e são acobardados por causa do pão. E isso não viciou as E o pessoas? novo, exatamente. Só que agora as pessoas ficaram agarradas ao pão e agora ficam ali agarradas, porque o presidente João Lourenço não só, como diria, afasta, não dá outro lugar, ele não dá mesmo, ele afasta de vez. E fecha de portas de vez. Então, por essa razão, eu não estou a falar de mim, porque eu sou uma cidadã do mundo e sou uma consultora internacional. Mas é daí que as pessoas ficam com medo. E portanto, estão mal habituadas, como diz. É verdade que, quando chegou ao poder em 2017, o presidente João Lourenço fez um discurso que granjeou a confiança, devolveu esperança. Discursos, e eu particularmente comparei-o a grandes figuras do mundo ocidental. Mas depois as coisas começaram a caminhar para um lugar em que esta esperança completamente desapareceu. Quando é que acha que o presidente João Lourenço começou a descarrilar? Não, lamento muito, mas as pessoas acho que estavam distraídas. Porque eu por acaso, volta e meia, escrevo um texto ou outro, quando vejo realmente... E eu escrevo porque eu sempre gostei do ensino. E é mesmo para orientar, porque eu sei que a maioria das pessoas limita-se a comentar aquilo que lê nas redes sociais ou que lê nos jornais, ou ouve na televisão. E por isso eu tenho interesse em manifestar-me. Sempre foi assim, mesmo antes da independência, por isso lutei pela independência também, e foi assim que nós conseguimos aqui, mesmo em Portugal, quando era estudante, influenciar terceiros. Foi tropa, como há pouco tempo nos disse. Sim, foi tropa, mas antes foi da esfápula. Antes de ser da esfápula, aqui em Portugal, nós fizemos trabalho, nós e os portugueses, muitos portugueses. Sim. Portanto, o que se passa na prática é que, para mim não é surpresa, porque o presidente João Lourenço pura e simplesmente utilizou o slogan que o presidente Eduardo Santos já tinha utilizado. E inclusive lançou ou relançou na campanha para ajudar o presidente João Lourenço. Então o que foi que galvanizou os angolanos com aquele momento? Porque a maioria... Foi a saída do presidente José Eduardo Santos do poder? Não, o presidente José Eduardo Santos não foi. O presidente José Eduardo Santos, para mim, pessoalmente, eu não posso falar pelos outros. O presidente José Eduardo Santos, ele nomeou, aliás, as pessoas dizem, ele apontou, indicou. Não foi bem assim. Eu acho que ele convenceu por consenso aos membros do Bureau Político, por consenso, que se acobardaram que o presidente seria Quer dizer, ele deu uma sugestão. E eu recordo-me que a única pessoa que tinha dito que se iria candidatar era o Vicente Pinto Andrade. Então, muito simplesmente, porque o Vicente Pinto Andrade tem muitas limitações, apesar de ser uma excelente pessoa e é meu amigo pessoal. Então, eles perceberam... Limitações, no seu entender? Eu acho que as pessoas brilham um pouco em nome do Mário Pinto Andrade, mas para mim não são pessoas tão brilhantes. Pronto. E pronto. Mas tem os seus princípios, lutou por esta independência como todos nós lutamos, mas eles perceberam que ele com facilidade, davam-lhe um cargozinho e ele aceitava. O mesmo acontece com o Vicente. Basta que o Vicente, desculpe, com o Justino. Portanto, estão aqui neste partido, naquele, ficam a fazer pontes, o MPLA usa-os, a UNITA usa-os e vão para ali onde há cargos. Lamento, são meus amigos, mas a minha família também sabe que eu falo assim. Portanto, o que se passa é que eles deram um lugar como deputado ao Vicente Pinto Andrade, e digo porque que deram, porque inclusive, na altura em que o presidente João Lourenço era secretário-geral, e quando ele disse que se ia candidatar, o presidente João Lourenço disse, portanto, acho que em nome do MPLA, que ele não era militante do MPLA porque até nem pagava cotas e não reconheciam sequer como militante. E estranhamente depois puseram na lista de deputados, o que é normal também, porque podem pôr entidades independentes. E a partir daí acabou, já não tinha mais ninguém. Normal quando há conveniências? Pronto, conveniências. Portanto, ali já não apareceu mais ninguém com coragem, né, de querer ser. E claro, se o presidente José Eduardo Santos propôs e eles todos aceitaram, não é? Ele também coordenou e ele lançou a frase que ele já teria usado para ele próprio nas eleições anteriores, que era o corrigir o que está mal,
Portanto, e melhorar o que está... Como é que é? Corrigir o que estava mal e melhorar o que Melhor está bem. está bem. Portanto, isto não é frase dele. E luta contra a corrupção também era o que o Presidente Eduardo Santos tinha lançado. Portanto, o Presidente João Lourenço teve uma orientação, no fundo, se não dita, ao ser lançado o Presidente Eduardo Santos, ele usou aquilo que o líder que lhe deu os votos, porque em 2016, em dezembro, o Presidente Eduardo Santos teve 90 e tal por cento, ou 99%, salvo erro, dos votos do MPLA. Mas esses votos, nesses 90 e tal por cento, são sempre votos nesses partidos que têm sempre uma tendência autocrata. Exatamente. E por essa razão, eles seguiram... Portanto, não é uma porcentagem de confiável. Exatamente, eu concordo consigo. Mas na altura quem mandava era o Presidente Jorge Santos. Sim. E eles todos estavam atrás por questões de cobardia, de acomodação, medo, o que fosse. Essa cultura trazida da parte de Eduardo Santos até hoje estragou, vou usar esse termo, o MPLA, nestes hábitos que tem de uma única voz? Não, desculpe, lamento muito, não foi Eduardo Santos que trouxe. Os angolanos é que aceitam, porque gostam de bajular, porque não se têm onde ir. Em princípio é assim, das duas uma, ou você não tem pão, não tem sequer emprego, anda na rua a comer no lixo, não é? E se aparecer alguém dar-lhe uma camisola, dar-lhe uma camisola e a dar-lhe um refrigerante, uma água... São muito conformistas? As pessoas, quer dizer, estão a passar muito mal. E depois há os que têm um estatuto e que já perceberam que a pessoa que está no poder é uma pessoa fria, que não tem compaixão. E tem medo. Há pouco tempo nos disse que usou uma palavra num dado momento que é coragem. Tem faltado coragem no seio de uma classe do MPLA que a partida não tem nada a perder, se deveria levantar para defender exatamente os interesses do partido? Olha, eu lamento, mas desde 1977, e eu escrevi isso num dos meus livros, Uma Vida de Luta, que eu vi com os meus olhos, que ninguém me contou, que no MPLA as pessoas estão habituadas a andar nos buracos. Portanto, as pessoas na guerrilha escondem-se. Quem andou nas cidades foi você, como pioneiro, fui eu e muitos outros como nós, a dar o peito às balas. Aliás, estamos agora a dar o peito às balas. Sempre demos o peito às balas, desde Portugal, em Angola, a dar o peito às balas. Portanto, fomos para a cadeia, muitos outros não foram, ainda bem, mas, naturalmente, os que estavam escondidos, e muitos tiveram em Brazzaville, tiveram em Leopoldville, que depois era Kinshasa, tiveram na Zâmbia, etc., na Argélia, e alguns tiveram um ano, outros tiveram vários meses, outros foram para Angola, nunca mais pegaram nenhuma arma nenhuma, mas eles acham que são os donos de tudo, porque eles não lutaram para a independência e pelo bem-estar do povo angolano. Eles lutaram para ter o mesmo que o colono e mais que o colono tinha. Eu gostava daquela casa, agora vou morar naquela casa. Eu queria aquele carro, eu vou morar naquele carro. Vou ter aquele carro. E de graça, sem pagar. Portanto, as pessoas não... E agora querem manter o status quo. Há pouco tempo citou... Esse é o problema do angolano. Fez referência ao... Do angolano, quer dizer, os que estão a comandar. Sim. Fez referência ao ano de 1977. Exato. Viveu na alma e tem essa experiência histórica do país, conhecimento. Com o atual cenário político e económico em que os angolanos começam a expressar cada vez mais o seu desagrado com o MPLA, pergunto, há aqui alguma probabilidade de haver uma convulsão social se as coisas continuarem a caminhar como estão a caminhar? Eu acredito que sim, mas sempre que seja liderado por intelectuais que há e que não são poucos. Aliás, eu tenho a certeza absoluta que a votação negativa para o MPLA, que perdeu as eleições, portanto ganharam, digamos, na CNE, foi motivado pelos intelectuais que encorajaram a população, e as redes sociais fizeram um trabalho estrondoso, maravilhoso, para que isso acontecesse. Porque as pessoas realmente sabem, estão desesperadas, mas também têm medo. E eles pensam, se A, B não tem medo, e ele está bem, eu estou muito melhor que muita gente, aliás sempre estive, mesmo antes da independência. E está a arriscar-se, porque não? Agora, as pessoas que já estão bem, e que não foi com esforço nem com sacrifício, não querem se misturar, porque nunca se misturaram, aproveitam a boleia. Quer dizer, o carro, o caminhão está andando e trepam, sobem. Mas uns empurram, os outros sobem. Esses intelectuais que não se movimentam não estarão a tomar essa posição por conta do saldo que
1977 deixou para o país que esvaziou a intelectualidade? Não acredito, porque nessa mesma altura, eu vi lá no Ministério da Defesa os grandes generais, que hoje são generais, na altura não havia generais, eram comandantes e muito mais tarde havia até major. Hoje é o general Bento Cangamba, que carregava caixas de galinha e de frangos que roubava para ir vender no mercado. Também é general, quer dizer, na logística, e outros mais, todas as secretárias do Ministério da Defesa. Está a dizer que o MPLA promoveu a promiscuidade? Sim, as secretárias do MPLA, todas da Defesa. Eu fui secretário do Ministério da Defesa e, ao mesmo tempo, do secretário de Estado para as Comunicações, que era da Defesa. Fui. E, no entanto, todas elas são coronéis e choram todas porque acham que têm que ser generais. Bom, então, é impossível, porque eles acobardaram, não conseguiam sair da varanda. Não conseguiam, andavam para trás e para frente. Se não viessem os cubanos, quem saiu, que eu me recordo com os cubanos, foi o general Namba e o Ari da Costa. Eu vi, agora os outros dizem que também o José Maria saiu, não sei, é verdade, possivelmente. Mas que eu vi saírem na defesa foram eles. Mas, sim, mas não se recomenda, não é inteligente ser-se prudente para que uma situação de convulsão social... Mas desculpe só, então você acha que um exército, porque eles diziam que era um exército, não é? Acha bem que o exército, o chefe de Estado-Maior-General fica lá dentro. E quem sai é o homem da segurança que sai, o diretor adjunto da segurança que sai com um militar de base, é que saem para irem com os cubanos. Eles são todos uma camada de madrosos, eu vi, ninguém me contou. E eu narrei isso no meu livro. Eu narrei. O 27 de maio podia ter sido evitado? Bom, também é assim, o 27 de maio não podia ser evitado, porque na verdade houve um choque de realidade. As pessoas que pensavam que vinham por aí os senhores de guerra, pelo menos, mesmo que fossem analfabetos, mas que fossem de guerra, porque havia pessoas iletradas. Mas o que se passa é que quando se chegou, o presidente Neto afastou todas as pessoas letradas e começou a puxar pelas pessoas analfabetas ou iliteradas. Porque portanto, as pessoas letradas começam a partir da sexta classe. Não houve ninguém que conseguisse a partir dizer, da sexta. Dizer que estava a minha... Mas ele sabia, então o presidente não sabe, ele era muito inteligente. Então como é que você entende, por exemplo, que embaixadores na Suécia, em Portugal, só tinham a quarta classe? Você acha normal? Será que não havia mais intelectuais? Quem começou o movimento e quem começou o MPLA foram intelectuais. Por quê? E o presidente José Neto rodeava-se lá na presidência de portugueses. É um paradoxo. Ele escolheu os estrangeiros, a secretária dele era inglesa, dentro da presidência, ele só tinha portugueses de raça branca. Só a secretária que era negra e o chefe de gabinete. Qual tem sido então o problema do MPLA ao longo dos tempos? Portanto, lamento muito, desculpe, é medo. E eu acho que foi o mesmo medo que fez o presidente Neto tirar até pôr o senhor Ludi, que era da FENELA, Ludi que se assume. E só tinha a terceira classe para ser o diretor da Segurança do Estado e pôr o Onamba, que tinha um curso superior, abaixo do Ludi. Sim. Então, não sei se está vendo, da mesma maneira que o presidente Eduardo Santos, que era contra isso e dizia que não, cada um tem que ter o seu lugar, e em 1980, isto é bom dizer, vamos fazer 50 anos de Em 1980 ele fez um discurso no 1º de maio e disse que todos os tecnocratas é que deviam ficar no governo e os políticos deviam todos para o partido. Porque eu sabia que lá a maioria que estavam fora, dentro, membros do governo. Por exemplo, na altura eu lembro que o Sr. Mendes Carvalho era ministro da Saúde e era enfermeiro auxiliar, tinha a quarta classe. Entre muitos. E ele, a partir daí, foi muito, muito combatido por causa disso. Mas, muitos anos depois de 92, lá para no finais de 90, ele pensou provavelmente que o presidente tinha feito bem. E o que é que ele fez? Foi pegar no homem que ia buscar o pão do Zé Maria, do general Zé Maria, que era o Miala, para pôr no lugar do Miala, como quem dizer, pá, se calhar o Neto é que fez bem. Ou seja, então... E só fez porcaria, desculpa, nesse aspecto só se enganou e fez porcaria. Então há uma tradição de se nomear, de se trazer quadros... Que não dão nada. No partido? Mas não me respondeu a minha pergunta, ou eu não terei compreendido a sua resposta. É muito complicado, porque eu sou muito mais velha que você, não é? Claro, tem de ser minha mãe, portanto... E há muitas coisas que você não entende, porque não viveu bem. Não. Os seus pais sim, mas provavelmente você não. Sim, claramente que não. Eu nasci em 82 e, portanto... Pronto. Já estávamos na fase da guerra contra os sul-africanos. Exatamente. Mas eu gostava de perceber, porque nós estamos a olhar para a atual situação do país, há um número elevado de desemprego. Portanto,
um país normal, aqui no mundo ocidental, que chega a 5% de gente desempregada, ele está no vermelho completamente. 5 é muitíssimo aqui. Pronto, mas estou a chegar aos 5%. Mas 5 é muitíssimo. E nós estamos acima dos 30%. Nós estamos muito mais acima dos 30%, porque quem dá os Portanto, dados somos nós mesmos. Sim, eu estou... Muitíssimo mais acima dos 30%. Mas deve compreender, eu tenho que respeitar aqui... Pronto, o que está escrito. O que está escrito, não é? O que está... Pronto. Exatamente. O governo diz, pronto. Acima de 30% de mundo desempregado, o mercado informal a chegar aos mais de 70%, com uma inflação acima dos 300%, com todo um problema, uma conjuntura completamente difícil. Eu pergunto... Muito mais, porque eu por exemplo, o meu salário desde 2018 desvalorizou 1000%. 1000%. Continua. Ora, o país... 7.000 passei para 700, menos de 700. E depois há outra questão, o país tem isso, mas depois da parte dos políticos não ouvimos um discurso que abrande esta ira, parece que se promove esta situação toda. Qual poderá ser o impacto? Alguém quer, de facto, que aconteça esta situação de uma cópia do passado de guerra, mas 27 de maio, não sei se me consegue compreender aqui a minha questão, que é como é que nós podemos evitar isso? Quem é que quer uma situação de convulsão social em Angola? Bom, quais são os impactos para o país? O povo está muito descontente e os intelectuais, que sejam poucos hoje em dia com as redes sociais, conseguem perfeitamente fazer isso. Mudar, travar... Não travar, okay. Fazer com que isso aconteça. Só que não há necessidade, nem ninguém quer... Mas fazer isso com isso, por quê? Não, por exemplo, o que eu quero dizer é que o povo, se quiser, e com intelectuais a pressionarem... Podem mudar a realidade. Poderiam, mas eu acho que não seria bom, nem para o Executivo, nem para o Governo. Porque senão, vejamos, imagine quando o povo sai, há muitos estragos, porque não se limitam simplesmente a manifestar-se. Sim. E nós não temos aquela educação moral, cívica, desde a independência. E a lei de danos públicos não vai vingar porque poderão ser milhões de pessoas, não é? Exatamente. Por isso, para quem tem algo na cabeça, como eu e muitos como eu, acho que seria de evitar. Mas eu acredito que daqui a um tempo, se continuarem, a própria população vai arrebentar. Porque já houve... Acha que se está a instigar a população para que rebente? Não creio que seja instigar. Pelo contrário. É uma conjuntura. As pessoas estão saturadas. E já houve zongueiras a saírem sozinhas. Muitas vezes. Já houve, sei lá, roboteiros a saírem sozinhos. Uhum. Mas não houve o incentivo, o enquadramento e mais incentivo dos intelectuais. Se isso acontecer, no dia que os intelectuais quiserem pôr mais... Como é? Fogo na gasolina no fogo. Fogo na gasolina. E forem mesmo, e também forem para lá. E eu, nessa altura, se não estiver morta, também vou. Vai. Então, aí a coisa vai arrebentar. Mas não creio que seja o bom e por isso ninguém quer isso. Nós temos outras perguntas. Ninguém quer. O país é nosso, nós queremos melhor país. Sim. Não queremos isso. Gostava só de aproveitar aqui a ocasião para situar quem nos acompanha nas redes sociais. Não gostaríamos que se registrasse. Porque se continuarmos assim, vai acontecer. Eu só gostava de aproveitar a ocasião para agradecer quem nos está a acompanhar, que está a comentar, que está a partilhar aqui também essa nossa live. Estamos a fazê-la a partir de Lisboa, aqui em Portugal. Estou a conversar com a doutora Maria Luísa Brantes, escritora, jurista, mãe, uma mulher com muita experiência na administração pública angolana e também no mundo ocidental dos negócios. Estamos a conversar sobre questões políticas, vamos entrar em questões de justiça também, em questões regionais e até mundiais. É uma conversa para compreendermos os fenómenos que muitas vezes não são tidas essas conversas nos meios convencionais por várias razões. Um dos maiores fracassos do nosso país, doutora Maria Luísa, é exatamente com a educação. Antes de começar uma nova pergunta, só queria terminar com uma questão. Um pensamento há pouco, sim. Para continuar essa conversa, é que as pessoas esquecem-se que em 1974, antes da independência, sim. Esquecem-se não, uns não sabem, não é? Porque são muito mais jovens. Atende aí o telefone, Orlando, está aí para aquele lado, alguém está ligado para o Vítor. Onde é que tem? Não é uma moto, não se preocupe, pedimos desculpas por isso, podes pôr no silêncio, vamos embora voltar. Sim, dizia. Pois, portanto, antes da independência, havia um plano, os portugueses não queriam por nada deixar Angola, eles achavam que Angola poderia ser independente numa outra etapa. O próprio presidente Mário Soares, na altura,
E não só, eles defendiam este princípio. Então não queriam mesmo sair de Angola. E nós, os angolanos, na altura, a maioria intelectuais, tínhamos que fazer alguma coisa. E eu recordo não, aconteceu, que inclusive foi presa naquele período por causa disso. Hoje é o SIC provincial, aquilo era uma cadeia era cadeia militar, que depois também passou a ser cadeia da Segurança de Estado. E eu fui presa nessa cadeia, por quê? Porque eu andava, fiz uns... Que idade é que tinha, desculpa, naquela altura? Na altura teria 22 anos. Eu fiz uns panfletos com alguém, portanto, como vê, eu era simpatizante do MPLA, e quem fez os panfletos foi um simpatizante da FNLA. No serviço, pronto, mantemos o sigilo, senão éramos corridos do trabalho, aquilo, ainda estávamos na transição, ainda estavam lá os portugueses. Então fizemos os panfletos e eu fui distribuir, já grávida do meu filho, que fez 50 anos agora em maio, no bairro Operário. Então, ia distribuir ali, e mais para o Marçal e para o Rangel. Mas lá no bairro Operário, por quê? Porque havia sempre uns caminhões de militares que vinham todos os dias e ficavam ali a fazer as rondas. E havia eram conjuntos, eram negros com brancos. E eu, portanto, apanhava assim a jeito, entregava aos militares negros e até alguns portugueses. Sim, e alguns portugueses entregava os panfletos, assim, escondidas. E ligava para muitos amigos meus portugueses, conhecidos, digamos, e amigos angolanos, que, sobretudo os oficiais superiores do Exército, que fossem alferes naquele tempo e alguns fogueiros, para incentivarem a sua tropa a sair às ruas. Esse movimento tornou-se forte. E tão forte que depois foi no dia 15 de julho de 1975, portanto, antes digamos assim, de 1975, exatamente. Julho de 1974. 74. Mas nesse período, antes da independência? Antes da independência. Certo. Fizemos uma manifestação, os militares acabaram por sair, fizemos uma manifestação, fomos todos, mas quem ia à frente, era esse o nosso plano, quem ia à frente eram os civis, não eram os militares. À frente ia um grupo de militares, depois iam civis, depois iam mais militares. Então, o primeiro grupo de militares, que eram os que estavam mesmo dentro do golpe, passaram todos. Quando veio o cordão de civis, ali estava era o Ministério da Defesa. Antes do Ministério da Defesa, ali um rechão que era a Segurança de Estado. Antes de ser Segurança de Estado, aquilo era a Força Aérea, dos portugueses. Eles abriram fogo mesmo fogo, contra os civis. Agora repare, já tinha havido 25 de Abril, já não havia guerra, já tinha mandado desmobilizar as tropas, mas de certeza que receberam ordens de Portugal para abrir fogo, não sei se está a entender. Sim. Porque eles queriam a todo custo ficarem no país. E nós ficamos ali, morreu muita gente, eu até hoje tenho uma marca, ia morrendo, fui para o hospital, portanto, morreram muitos. Acha, doutora Maria Elisa, mas a imprensa deu-se, portanto, essa luta que nós já vemos travando, outra aqui que eu também escavei, já são duas, a terceira vou, também aqui, já começamos aqui em Portugal. Portanto, nós vamos chegar lá, quando chegarmos lá, se um dia, oxalá que não seja preciso, se os militares saírem também, como saíram no 15 de julho, e nós na altura trabalhamos para isso, acabou. Hoje, acabou. Se no passado as pessoas saíram à rua Podem para sair. Lutar contra a independência, a favor da independência, hoje sairiam à rua para lutar quê? Contra a continuidade do MPLA? Não, para lutar contra a libertação dos angolanos, de um partido qualquer. Nós queremos melhorias. Um partido qualquer como? Partido que... Não nos interessa o partido que vá para o poder. Queremos ter um partido... Sim, mas hoje quem está no poder é o MPLA. Se os angolanos forem à rua hoje, irão por quê? Irão porque eu estou cansada e a maioria das pessoas... Vou lhe dizer aqui abertamente, já que estamos num live e estamos à vontade, para mim, nenhum partido que vem da mata, tipo FNLA, UNITA, será um bom partido. Porque vem cheios de vícios, são vícios tribais, de vícios de acomodação, nenhum deles será bom. Mas hoje temos novos partidos, foram criados novos partidos. Claro. Agora, tem esperança no para já? Eu não tenho esperança em nenhum partido que não mostre trabalho. O que estamos a falar agora, por exemplo, nos atuais. Sim. Estamos a falar dos que estão. Agora, futuro eu não sei, ninguém mostrou nada. Mas os que estão, e aquilo que mostraram, e mais, os políticos, por exemplo, da UNITA,
da FENELA, uns já morreram. E tem alguns novos, mas a maioria são os mesmos. Mas em quem é que mais confia na atualidade? Nenhum. Desculpe. Para mim, tem que aparecer um partido novo ou alguém novo. Mas já apareceram partidos novos? Não, mas por isso é que eles... Sabe o que é que aconteceu? Apareceu um partido de uma pessoa que agora conheço muito bem, que é o Dr. Bessa. Sim, todos nós temos... Sim, está aparecendo lá em partidos. Uns para dividir... Mas não confia nestes partidos novos? Eu confio em algumas pessoas, não com alguns partidos eu não sei. Portanto, porque em princípio ninguém mostrou ainda nada. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer. MPLA, para mim não serve, eu nunca vou votar no MPLA. E nunca vou votar na UNITA, nem nunca vou votar na FENELA. A menos que houvesse uma mudança de 300, nem são 100 graus, 380 graus. Mas isso não acha que pode acontecer? Não acha que pode acontecer, sendo que, por exemplo, Gino Carneiro hoje anunciou... Nunca votaria no Gino Carneiro. Sabe porquê? Não confia no general Gino Carneiro? Eu não tenho que confiar, deixa de confiar. Eu não estou preocupada com o Gino Carneiro roubou. Mas conhece, tem experiência de partido? Sim, tem, não tem uma amiga, meu pai, meu irmão, meu primo. Não estou preocupada com isso. Eu quero um angolano Quem seria que esse se angolano? preocupe com o país e com o povo. Quem seria esse angolano? O senhor Gino Carneiro, por exemplo, o general Gino Carneiro, esteve no Kwanza Sul como provedor de província. Ele nem em Calulo, que a terra dele está em condições, aquilo está uma sanzala pior que estava na independência. Tá bem, mas ele não fez nada, em lado nenhum deles esteve. Mas é importante que o MPLA tenha múltiplas candidaturas. E sim. Ele já se prontificou. E eu defendi, e eu até não achei normal a humilhação, a tentativa de humilhação, porque na verdade quem ficou mal na fotografia, para mim foi o presidente João Lourenço. Durante a entrevista que deu à TPA recentemente. Sim, porque mostrou que está preocupado e mostrou... Está preocupado com quem? Está preocupado porque ele acha que ele é que tem que mandar, ele tem que dizer e ele... Mas estamos no novo tempo, não é? Não, mas parece-me que ele não é assim, ele só se preocupou quando era a vez dele. Quer dizer, por isso é que eu digo, as pessoas não estão preparadas. Para mim, às vezes, conta muito o berço. Mas as pessoas mudam. Não mudam. As pessoas não mudam. As pessoas são aquilo, só mudam e para se tornar no que elas já eram. O presidente João Lourenço nunca se deu a conhecer. Qual é a sua expectativa? Nunca se deu a conhecer. É muito simpático, muito risonho. Quando ele quer, fora disso, nunca tinha mostrado nada. E agora mostrou a face dele. Já vou voltar ao general Gino Carneiro e essa pretensão da liderança do MPLA. Pergunto, o que é que achou daquela entrevista, daquele momento do presidente? Esperava que um presidente chegasse, voasse tão baixo, podemos assim dizer? Não, lamento muito, mas eu acho que eu posso não gostar de alguém. Eu não gosto do presidente, da forma de estar do general Gino Carneiro, mas eu nunca faria isso. Até ficaria contente, para ele como não dá nada, ainda bem. Ficaria-se feliz, né? Se eu tiver um candidato, se ele tem um candidato que ele quer propor, ele vai propor um, mas os outros querem se propor eles próprios. Podem. Portanto, ele teria dizia, pá, ainda bem que esse não presta. Opa, olha, não é super general, não é super não sei o que militante, então ainda bem para ele. Do que valeu aquela entrevista? Nada. Para mim, nada. Mas provocou agora, de facto, um posicionamento de Gino Carneiro, quer ser candidato do MPLA. Não, mas eu acho que o posicionamento do senhor general Gino Carneiro já existia, e por essa razão, porque ele foi falar com ele, por isso é que aquilo saiu. Portanto, não, para mim não. Mas agora fala-se, por exemplo, não é importante isso. Fala-se, por exemplo, da Adão de Almeida, fala-se, por exemplo, de Manuel Homem, a Mara Quiosa é agora vice-presidente do MPLA e, portanto, tem a partida um pé mais dentro para a presidência do que eventualmente os demais. Não são pessoas que poderão fazer esta revolta em 360 graus como é expectável da sua parte? Olha, nenhuma das pessoas mostrou algum trabalho. Nenhum. E por acaso, pelo menos esses que referiu, todos eles estão a trabalhar no governo. Eu nunca vi nada. O que é que a senhora Mara Quiosa fez em Cabinda? Não vi nada. Teve pouco tempo? Pouco tempo, mas não vi nada. O que é que ela fez onde ela esteve? No município em Luanda? Teve no Bengo. Sim, o que é que ela fez? Nada. Teve no Sambizanga antes não de ir para o fez Bengo. nada. Ela nunca fez nada. Mostrem-me, digam-me essa obra que ela deixou ficar lá. Ponham-me, mostrem-me. E isto acontece porquê? Porque não é... O senhor Adão de Almeida, saiu da faculdade, o que é que ele fez? Nada. Ficar sentado no escritório, no gabinete. Teve na administração do E território. o que é que ele fez lá? Mostrem-me. Não, digam-me assim, olha, ele fez isto. Não sei de nada, nunca vi nada. Mas está a apresentar um novo pacote eleitoral, portanto... Mas isso é uma coisa. Escrever, também escrevo. Eu já apresentei tantos pacotes, tanta coisa, em termos legislativos. Eu já tive iniciativas de tanta legislação. Eu já fiz tanto trabalho. Se eu dissesse o que eu fiz, então iam pôr já não como presidente da Angola. Presidente, sei lá... Mas voltemos ao general Gino Carneiro. O que é que o MPLA devia de facto fazer se não aprova uma presença do general Gino Carneiro? O que é que o MPLA deveria fazer? Mas o MPLA não fez nada, porque quem falou foi o senhor presidente João Lourenço.
Portanto, o MPLA não fez nada na qualidade do presidente do MPLA. Mas fala-se, por exemplo, de António Venâncio. Não, António Venâncio ele próprio se disse que vai ser. E ninguém tem nada a ver com isso. Ouça, eu já descrevi isso várias vezes e eu repito. Na América, quando uma criança pequena chega à escola e diz que quer ser presidente ou que vai ser da República, imediatamente os professores começam a dar mais atenção. Isso é normal, as pessoas querem ser presidentes. Agora, dizer eu quero e fico aqui sentado e ninguém me tira. Mas é uma cultura instalada no partido, portanto já vem de antes. Não é instalada no partido, não tem a ver com o partido, tem a ver com as pessoas. A professora UNITA vai ser uma coisa, porque essas pessoas quer dizer, estão com a mentalidade que eu tenho que estar no poder. Imaginemos, eu já conversei com algumas pessoas da UNITA, aliás, eu tenho familiares de todos os partidos, de todos que é dos principais, amigas, e elas dizem-me assim, não todas, uma delas disse, duas. Mas o MPLA já fez o que tinha que fazer no tempo do presidente Eduardo Santos. Vocês já foram para o Parlamento, foram para o governo, não, mas não nos deram os cargos do Conselho de Administração. Quer dizer, na verdade, eles querem dividir poder. Por exemplo, criticam a CNE, criticam os tribunais superiores, mas propõem também os candidatos deles. Enquanto os juízes não têm que ser propostos por nenhum partido. Têm que ser independentes. Portanto, na verdade, essas pessoas querem só substituir o branco. Isso eu não vou aceitar. Vamos agora aproveitar, pronto, há aqui muitas outras perguntas. Tem que se preocupar com o povo, com a população, mas com o país. É exatamente pelo povo, pelo país. Um dos males que vem já do passado consubstancia-se com a educação. Portanto, estão milhões, quase 5 milhões de crianças fora do sistema normal de ensino. Isso é dito pelo Ministério da Educação, é dito pelos movimentos da educação. Como é que se pode mudar este quadro? Eu acredito que sejam mais, mas há dois problemas. E nós não podemos escolher um. Um problema é a segurança das nossas fronteiras. Porque nós temos muitas crianças que estão lá, que são filhos de estrangeiros, que entraram a pé, outros de carro, outros não sei como, outros pelo Rio Kwanza, outros, sei lá, pela praia. Mas, portanto, nós temos... E todos os dias, eu recordo-me que durante a guerra, um dos diretores da ex-DENEFA, que agora é CME, diria que por dia entravam cerca de 500 pessoas. Porque eles vivem tão mal, num país muito mais rico que o nosso. E muito maior que o nosso. Congo. Exato, da República Democrática do Congo, há dois Congos. Sim. Que eles vinham para aqui, preferiam. E, obviamente, que essa história de que somos povos irmãos, temos tribos iguais, é mentira. A minha mãe é de Sacandi, que é lá do norte, é da fronteira, e não somos iguais, porque a nossa colonização foi diferente. Ponto final. Mas por aí não me acha que o problema do elevado número tem a ver com a imigração? Ou tem a ver com mesmo no interior do país? É impossível. Sabe porquê? Mas há números, os números podem ser altos nas províncias limítrofes, mas depois, como entender, por exemplo, um número elevado de gente que esteja, por exemplo, no Namíbia? Não é impossível. Sabe porquê? Porque nós éramos 10 milhões de habitantes. Quando, em 25 de abril, vieram para aí 400 mil portugueses, por aí. Ficamos 9 milhões e 600. Você acha que, quer dizer, só o nosso país é que cresce tanto, os angolanos não têm 4, 5 mulheres, podem ter 2 e 3, mas eles é que têm esse hábito. Portanto, nós não estamos preocupados com as nossas fronteiras. Portanto, pelo contrário, como se ganha mal, as pessoas que trabalham na fronteira são corrompidas. Por um lado, nós temos exército, que nós já não temos guerra, não treinam, deveriam usá-lo para pô-los nas fronteiras, mas eles nem treinam. Eu conheço vários que até que trabalham na presidência da República não fazem treino há muitos anos. Agora, há muitos anos. Os polícias não treinam, não se alimentam bem, nem os polícias nem os militares. Nós não estamos como estávamos no tempo de Eduardo Santos. Acabou. Normalmente escreve e tem escrito muitos textos e tem sido muito crítica com a competência dos assessores do Presidente da República. Acha que eles são responsáveis pelo mau desempenho que atribui à gestão do Presidente da República ou é apenas uma forma de transferência da competência, teimosia, podemos assim considerar, do próprio Presidente para com os seus assessores? É assim, o Presidente pode decidir mal, mas ele para decidir mal ele tem que ter propostas. E por aquilo que me parece, ele não tem tido essas propostas. Porque acredito que o Presidente pode decidir mal uma vez ou outra, mas tantas vezes, ora tantos ajustes diretos, ora leis que saem tortas, pessoas que morreram mas afinal estão vivas, uns que põem como vivos, nomeados mas que morreram. Quer dizer, há N coisas, legislação que sai de uma forma estranha, porque mesmo assim os portugueses fazem a copy-paste, mas que às vezes querem pôr mais uma vírgula e mais uma coisinha, sai errado. Portanto, para mim, como eu disse há pouco, o Presidente pode ser um político, mas não pode ter só políticos à volta dele. O problema é que alguns dos poucos quadros
que não eram políticos e foram postos no partido, no BP, não sei se é assim, do nada, porque não eram militantes. Não era um militante, não pode ser militante porque eu sou simpatizante do partido, não. Um militante é aquele simpatizante. É aquele que é ativo, que ele luta pela causa, ele faz propaganda e ele luta. Eles não. Eles ficam lá porque os salários no governo são baixos, à exceção dos conselhos de administração, onde são elevados, bastante elevados. No governo são baixos. Então ficam lá a lutar pelas influências, a fazer os seus negócios, através do tráfico de influências. E não estudam. Não estudam. E não fazem bem o trabalho. Por que razão é que Angola investe apenas? E é uma coisa interessante, já falamos da educação, porque a Angola tem apenas 5% do OGE para a educação e mais 5 ou 4 para a saúde, e tem, por exemplo, quase 15 para a defesa. E segurança. E a maioria vai para a segurança. Há uma leitura... qual é a leitura que faz desta diferença? A leitura que eu faço é a seguinte... Por que se investe mais na defesa e na segurança do que na educação e na saúde? É mais na segurança, inclusive, porque realmente a defesa é importante. A defesa é o mais importante e tem muito mais pessoas. Mas se formos ver em percentagem, quem ganha mais é a segurança. A segurança, inclusive, para além do orçamento, tem a possibilidade de ter um dinheiro, portanto, para fazer o trabalho de despesas extraordinárias. É dali que o bar aberto começa, não é? Há muitos anos atrás. Porque, como eu disse, o Presidente não controla isso tudo. Pois. Por que razão Angola investe apenas 1,7% do seu produto interno bruto na agricultura, quando o país tem capacidade para ser autossuficiente na produção de alimentos? Importamos quase tudo. É assim, das duas uma. Ou investem 1,7%, exatamente para poder puxar, porque o dinheiro não é muito, é escasso, uma grande fatia para ir para a segurança, e depois para as despesas do Presidente, que viaja constantemente, dos membros do Executivo, que viajam em primeira classe, já tinham começado no tempo do Presidente José Eduardo Santos a viajar em classe executiva, mas agora recomeçaram há muito tempo a voltar outra vez para a primeira classe. Por exemplo, no Parlamento, porque raramente os parlamentos dos países desenvolvidos têm carros próprios para eles, para casa, empregados. Isso não existe, só mesmo em África e talvez em Angola, porque mesmo em África não sei. Então existe. Essas despesas eles preferem ter essas despesas do que puxar para a agricultura. Portanto, ou é isso, ou é também, porque eles sabem que as despesas para as infraestruturas também são poucas. E, portanto, se não houver despesas em investimento nas infraestruturas, a agricultura não vai melhorar, porque é preciso haver adoção de água, eletricidade, energia neste caso, as estradas, não só as primárias, estão um desastre, e terciárias. Porquê? E também dizem, não, é que as obras são descartáveis, China, não é verdade. Ora, desde 2004, porque 2002 foi quando veio a paz, as estradas começaram a ser construídas lá, ficar prontas lá para 2004, 2006, para aí. Então, até a presente data, já passaram 21 anos. Então, é preciso haver digamos assim, manutenção. E no tempo anterior dos portugueses, havia umas casas que ainda estão hoje lá, são umas vivendas, que tinham, portanto, pessoas que eram do Ministério naquele tempo era uma instituição, porque não havia ministérios, era a JAIA, Junta Autónoma de Estradas. Tinham umas brigadas e na rua para poder... dos cantoneiros, com o cilindro sempre lá e não sei o quê. E eles faziam sempre a reestruturação. Essas casas estão todas nas estradas principais. E se não fazem isso, chove hoje, chove amanhã, chove 2 anos, acabou. Não, mas também deixa de dizer... Se não há investimento, é complicado quando algumas pessoas olham para a qualidade de certas obras... Nós temos muitos rios. Sim, quando algumas pessoas olham para a qualidade de certas obras, convenhamos, são mesmo obras de esferovite, como se diz. Mas eu não estou a dizer que não são. Ou que são. Eu estou a dizer... Pegam na qualidade de algumas obras. Desculpa, por muita qualidade que fosse, uma estrada, porque senão as estradas daqui dos países europeus e nos Estados Unidos da América não tinham lá obras. Sim, tem que ser. Ora, então, já eram de esferovite, como dizem, muitos falam por falar, porque nem todas são iguais. Há estradas melhores que outras, porque foram muitos empreiteiros, mas não há sequer manutenção. Pois também há rigor e a fiscalização, dessas obras todas. E etc. E os interesses, os ajustes diretos, isso tudo conta. Pois. Isto tudo conta. Há questões aqui transversais. Mas qual é a leitura que faz deste mercado financeiro numa fase em que determinados bancos, como é o caso do Banco Sol, reduzem de agências, portanto há muita gente que vai é despedida.
Qual é a leitura que faz desse... Bom, o que se passa é que a semelhança do poder e dos cargos aconteceram com os bancos. É que a maioria dos bancos são realmente de pessoas que saíram do poder. E muitos desses dinheiros, não digo que seja o caso do Banco Sol, porque eu não tenho a certeza, mas acredito que sim, mas a maioria dos bancos foram criados com fundos da Sonangol. Não é fundo roubado, quer dizer, a Sonangol ficou acionista, não foi o caso do Banco Sol, mas eles podem ter recebido por outras vias, porque é dinheiro do partido, que foi parar o partido, por algumas vias, e a Sonangol se andou por lá também. Então, o dinheiro sai e eles chegam a uma porcentagem. Depois eles retiram a porcentagem quando o banco já está alavancado, ou o negócio está alavancado, e ficam os sócios. Ora, no caso do Banco Sol, como aconteceu com o Banco do Espírito Santo, que depois agora, BESA, e que agora é o Banco Econômico, e muitos outros bancos, os próprios sócios, que é proibido por lei, os acionistas, neste caso, não são sócios nas empresas por cotas, sociedades por cotas, eles mesmos arranjaram formas de pedir empréstimos. Inclusive, não vamos muito longe, no próprio banco Caixa Tota, os acionistas angolanos, entre aspas, porque um é angolano, o outro, pronto, não sei se nasceu em Angola ou não, mas pronto, vive em Angola como fosse angolano. Eles fizeram empréstimo ao próprio banco para comprar as ações. E claro que isto não é permitido, mas foi permitido com ordens superiores, provavelmente. Porquê? Porque a Angola é acionista, não sei se está a entender. Então, é por aí. Como é que as pessoas têm esse tipo de atitudes? Como é que Não nós compreendemos tem, porque isso? o que se passa é que há segredo bancário e como deve ter ouvido, porque foi público aqui em Portugal, o senhor Álvaro Sobrinho foi entrevistado não, também foi entrevistado, mas teve na Assembleia Nacional, mas também teve entrevistas, e ele, mesmo na Assembleia Nacional, para além das entrevistas também, ele recusou-se a responder certas questões e não dá os nomes de quem fez a entrevista, porque diz que é segredo de sigilo bancário. Não sei se está a perceber. Escuda-se aí. Portanto, a partir daí, não é? Se eu sou acionista ou estou ligado ao grande acionista e peço e a pessoa que lá está aceita e faz alguma coisa que está errada, por isso é que nós estamos na lista cinzenta do GAFI, de onde já tínhamos saído no tempo do presidente Jair Santos. Mas era uma das questões também que gostava de entrar. E já tínhamos saído. Angola está exatamente... E não só. Até no Zaire, que é uma balbúrdia, porque na verdade aquilo é mesmo desorganizado. Os dólares saem à vontadinha nas máquinas de multicaixa ou multibanco, e em Angola não há dólares. E porquê? Porque isto era um trabalho que na qualidade da angolana, não só quando eu, portanto, que eu agora sou praticamente voluntária de algumas instituições no exterior, inclusivamente americanas, eu estava a trabalhar nisso, mas parei, porque se pensam que os lobbies fazem tudo, então continuam a pagar os lobbies. O banco dos seus filhos também também encerrou. Encerrou porquê? Porque acha que foi perseguição ou não teve... O banco não é dos meus filhos, o banco é de sócios, é de acionistas. Sim. Porque o banco, se não vamos dizer que o banco BNI é de Palhares, ou que o banco BESA é do Copelipo ou do Dino, o banco é um banco. Quem abriu, quem teve a iniciativa e quem era o maioritário, o sócio maioritário, era um dos meus filhos. Não quer dizer que o banco seja dos meus filhos. Sim. Pronto. Mas o caso pessoal desse banco foi um banco que fechou. Para mim, estavam atrás do banco há muito tempo porque queriam comprar o banco constantemente. Porque perceberam que o banco era um banco pequeno, estava a funcionar muito bem, estava a ter muitos elogios e queriam comprar o banco. Surgiu a questão da desvalorização do Kwanza e cada vez que houvesse desvalorização era necessário aumentar o capital. Obviamente que o nosso banco sempre cumpriu com esse pressuposto. E houve uma das vezes, os outros não cumpriam, ninguém aborrecia, mas porque eles sabiam o motivo. Aliás, aqui em Portugal, quando há crises económicas e há esses problemas, sempre aparece uma forma digamos assim, do executivo, do governo, propor medidas que não gravosas para salvaguardar esse tipo de situações. Mas em Angola não se propôs nada e pediam constantemente que houvesse aumentos e aumentos e aumentos. Sempre se aumentou, chegou-se a um ponto em que o Banco Econômico se recusou, porque também não estava, segundo eles, em condições de o fazer, se recusou de dar digamos assim, de fazer a transferência para o Banco Nacional de Angola. Então, foi feito a demarche junto do Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola disse que ia ajudar no sentido de transferir o dinheiro dos acionistas que queriam fazer esse aporte para o Banco Nacional de Angola, a partir do Banco Econômico,
porque nessa altura já o Banco Nacional de Angola é que estava a coordenar uma espécie de, digamos assim, resolução do Banco Econômico, que não estava assim, digamos, não era oficial que fosse uma resolução. Estavam a fazer um acompanhamento, uma coordenação, e isso nunca aconteceu. E de repente, quando nós vimos que isso não ia acontecer, conseguimos vários interessados na compra da maioria do banco, como está a acontecer agora com o BNI, e o Banco Nacional agora recebeu, perguntou por mais algo que faltava. Houve má fé. Que faltava, falta mais não sei o quê, quando mandamos aquilo, nem analisaram mais, disseram que Então houve má fé. E mais, há uma lei, que é a lei das instituições financeiras, que dá um prazo de 6 meses para as comissões liquidatárias irem dentro para os bancos ver o que é que se passa. 6 meses. E podem renovar por um período idêntico, 6 meses, desde que haja uma justificação plausível. Eles já estão lá há 2 anos, desde setembro até fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Estão 1 ano e quase 10 meses dentro do Banco Prestígio, que é um banco pequeno, e não dizem nada. E o que é que acontece? Estão a gastar dinheiro que encontraram, porque o capital social não estava... Parado. Não, o capital social estava lá, faltava um dinheiro. Estão a usar o dinheiro do capital social para se pagarem salários altíssimos, têm carros, têm não sei o quê, não sei o que estão lá a fazer. Olha, vou aproveitar aqui, doutor Luísa, para dar um jeito aqui e eu aproveitar para dizer aos nossos amigos que nos acompanham, quer pelo Facebook, quer pelo Instagram. Instagram não, estamos só o Face, YouTube, que nos acompanham, vão comentando, vão partilhando. É verdade que temos aqui muitas outras questões, de questões mais nacionais e outras, agora vamos entrar nas questões africanas. São várias perguntas, mas pronto, o tempo também não é a nosso favor. Já consumidos quase 40 minutos, 45 minutos mais ou menos do nosso tempo. Eu gostava de perceber o seguinte: faz vários trabalhos para os Estados Unidos, conhece bem a África. Angola teve recentemente uma cimeira, Estados Unidos da África, fala-se em resultados e intenções que rondam os mais de 2,5 bilhões de dólares. Acredita na execução dessas intenções? Olha, a serem executadas, quem vai ganhar é a América, porque esses 2,5 bilhões são para a América, não são para Angola. Quer dizer, os angolanos é que vão, os americanos vão receber esses 2 bilhões, porque os americanos estão a levar coisas para vender, portanto, equipamentos e serviços para vender. Portanto, se isso for tudo realizado, é uma grande vitória para os americanos. Não para os angolanos. Não para os angolanos. Vamos falar da África. Angola está a presidir a União Africana, é uma presidência rotativa. Há conflitos latentes há longo tempo na região do Sahel, há questões, por exemplo, do Sudão e nós aí perto de casa temos também a República Democrática do Congo com um conflito pesado com o Ruanda. Acredita na capacidade de Angola nessa liderança para inverter o quadro? Ou Angola acaba de ser, vou usar o termo aqui, diavolado pelos Estados Unidos ou diavolada pelos Estados Unidos, foi ultrapassada pelos Estados Unidos com Donald Trump nesta negociação de paz? O que é que acha? Obviamente que Angola não fez papel nenhum, não conseguiu absolutamente nada. O presidente Trump é muito mais habilidoso. Além do mais, há outro tipo de ligações no passado que o próprio presidente do Ruanda tem. Outras ligações que os americanos, os da República Democrática do Congo, portanto, a República do Congo tem tido cidadãos que vivem fora e que têm sido aproveitados, por exemplo, né, para trabalhar fora e com eles. Portanto, eles tinham ligações que provavelmente nós não temos, e os que temos não queremos aproveitar, porque os angolanos gostam muito de aparecer. Quer dizer, alguém faz alguma coisa, mas eu é que tenho que aparecer, porque senão prefiro que não exista. É melhor que não aconteça do que acontecer e dizerem que não fui eu que fiz. Portanto, há esse problema, preconceito. E isso começa pela segurança do Estado, porque eles é que dizem ao chefe de Estado o que é que ele deve aceitar, não aceitar, fazer, não fazer. Infelizmente, não, temos uma opção muito limitada aí. Ou muito seja, limitada. Independentemente das consequências, o ego fala muitas vezes mais Exato. alto. Portanto, preferem pagar para depois dizer que eles é que fizeram e que não fizeram. Percebeu? E então, já o Ruanda não. O Ruanda tem essas ligações do passado.
usas, como também, aliás, RDC, rapidamente, muito rapidamente, sem o presidente João Lourenço se aperceber, falou com o ministro do, digamos assim, do negócio estrangeiro, que é o secretário de Estado, como chamam lá, e ofereceram as tais terras raras. Ora, obviamente, quem é que vai recusar terras raras? Logo os americanos. Os americanos lá adoram dinheiro, não é em termos de corrupção, precisam de dinheiro para a população, money talks, como eles dizem lá, o dinheiro fala. E se estão a oferecer algo bom para o país deles, por ajuste direto, eles, vamos lá rápido. Portanto, E como é que fica a presidência de João Lourenço perante uma situação dessas? eu se fosse presidente de João Lourenço teria vergonha, porque eu tenho vergonha. Já tinha sido antes ultrapassado naquela conferência de Luanda em que... Quero que eu lhe diga uma coisa que eu por acaso nunca disse publicamente, mas eu vou dizer hoje pela primeira vez. O presidente João Lourenço, através dos dois funcionários dele, nomeadamente o senhor Vítor Lima e a Gertrudes Costa, tiveram a coragem de... Eu, Maria Luísa Abrantes, é que trouxe a Câmara Americana de Comércio para Angola. Eu é que abri a Câmara AmCham em Angola. Eu é que convidei o senhor Eudinho de pedir à Câmara de Comércio Americana que eu não estivesse presente no dia da assinatura do acordo, do primeiro acordo, do protocolo assinado sobre a energia. Ele teve a coragem de mandar 2 pessoas, quando numa reunião anterior me agradeceu perante todo mundo que eu tinha feito o meu trabalho, obrigada. Portanto, ele teve a coragem. E claro que os americanos da Câmara responderam que não. Sim, mas relativamente a esta questão Isto dependia de mim. do conflito do Congo... E ele disse, é o exemplo que eu estou a dar, que não entraria se eu estivesse na sala. E dizia que era meu amigo. A mim pessoalmente e a eles no passado. Portanto, este é o recado dos assessores dele. Será que ele disse ou será que os assessores é que disseram? E eu já citei os nomes deles. Isto é verdade. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Eles próprios ficaram assim sem perceber. Então, mas tu é que fizeste o trabalho agora. Se eles têm coragem de fazer isso, imagine bem. Mas relativamente ao Congo... Mas por isso, é o que eu estou a dizer, é que eles têm que bajular, porque não são pessoas, quer dizer, que sejam respeitadas, que são pessoas que só são aceitas. Esta presidência de Angola vai ser uma presidência de faz de contas na União Africana? Por exemplo, mas veja a resposta que o senhor presidente Biden deu àquela jovem Ariana. Biden ou Trump? Desculpa, Trump. Lá na América, qualquer jornalista como você pode fazer uma pergunta ao presidente. Se eu estiver num espaço com o presidente, onde eu seja permitir a minha entrada, eu posso chegar lá do presidente. Eu tenho fotografias com todos os presidentes, todos. Pelo menos desde o Bush filho até o Trump tenho. Mas eu tenho, e algumas estão no meu livro, inclusive. Mas o problema não é esse, é o respeito que as pessoas nos têm. Ele disse, olha, você poderia levar o convite por mim, ou para mim. Então como é que um presidente manda uma jornalista levar um convite a um presidente? Um convite para um presidente deve ser... Tem os corredores diplomáticos por meios formais, portanto... E depois, no final da entrevista, não sei mesmo se aquilo como é? Inteligência artificial. Inteligência artificial. E diz, bom, e agora vai para onde tu... Vai para onde tu saíste ou para onde tu pertences. É o que está? Está aí. Portanto, o que eu quero dizer é que, como quem diz, eu já ultrapassei, abandalhei o homem, mas ele continua a querer tanto que vem. Até me vai dar dinheiro a ganhar, porque quem sabe, né? Mas isso é falta de respeito. Portanto, as pessoas não respeitam pessoas assim. Agora, se for oferecer, como fez o presidente Tshisekedi, terras raras, ou os diamantes, ou mais não sei o quê, mais compras, o presidente João Lourenço também pediu muitas compras militares ao presidente Biden. Claro que pode ser que ele receba, mas não vai respeitar. O dinheiro, cadê os dólares? Cadê os dólares? Ou seja, os dólares não aparecem. Esta política externa... Onde estão os dólares? Angola tem falhado muito na sua política externa de diplomacia. Angola não tem diplomatas. Um dos melhores diplomatas que Angola teve já morreu. Quem foi? Foi o Sr. Paulo Jorge. Como é que olha... que pouco falam dele. Sim. Como é que olha para Angola? Tinha outro, que era o Loi. O resto é conversa. Pedro Castro Van Neloi. Sim. O resto é conversa. Eu gostava, falou rapidamente aqui, falamos rapidamente sobre a União Africana e os BRICS. Angola tem a África do Sul por perto. A África do Sul é uma voz muito ativa nos BRICS. Os BRICS têm estado a alargar.
Angola está a afastar-se, está a alinhar-se muito com os Estados Unidos e afastando-se da China e da Rússia. Isso é uma jogada que terá consequências para o futuro de Angola? Bom, eu não creio. Alinhando-se com os Estados Unidos e afastando-se da China e da Rússia? Não creio que nem creio que haja consequências, nem creio que Angola seja alinhar. Angola, pura e simplesmente, precisa de dinheiro e anda de mão estendida, no fundo. Por um lado, isto é por um lado. Por outro lado, o presidente angolano tem um ego muito grande e digamos assim, e ele quer muito massagear o ego dele. A segurança de Angola, como o Sr. Miala é uma pessoa muito limitada, quer também dizer que ele é que fez e mostrar que está a fazer, então andam naquilo de que o encontro do presidente com o chefe de Estado aqui ou ali é o melhor. E por outro lado, não creio que haja problemas, porque no mundo das grandes potências, o que importa é o negócio. Repare bem, o presidente do Ruanda bateu com o pé. E se você ler bem tudo o que se diz sobre o assunto, o presidente do Ruanda mantém as tropas lá, não vai tirar. No Congo? Sim, só que diz que mantém só por pouco tempo, mas aquele pouco tempo pode ser para sempre. Isto está também em Cabo Delgado, no Moçambique. Isso é um outro acordo. Sim, outro acordo, sim. Mas, estando lá, o que é que ele está a fazer lá? Como ele bateu com o pé, ele não se verga. E o presidente Trump tem uma estrutura diferente, também preferiu, um exército treinado, tem outras condições. Até se calhar fazer o acordo dele. Isso eu não sei, esta parte claro, sim, uma suposição. Para ele ficar a guardar o que é dos americanos, em vez de pôr a tropa americana, e vai tirar parte dele. Portanto, dos fracos no resto da história. E relativamente... Portanto, e nem a Rússia, nem a China se vão afastar de Angola enquanto tiverem algo para vender a Angola e Angola pagar. Só. Ponto. É negócio. Na política não há amizade, é negócio. É negócio, interesses. E relativamente a esta, qual é a sua visão sobre a guerra na Rússia, da Ucrânia, com Israel, Gaza? Qual é a sua visão? Que leitura, o que é que tem escrito sobre isso? Bom, todos nós adoraríamos, eu também, que as guerras acabassem. E o problema é que, por um lado, eu penso que o presidente Trump, como homem de negócios, não deve saber tanto de guerras como ele às vezes quer transparecer. Nem eu sei se calhar tanto de guerras, né? Mas eu acredito que ele tenha boa vontade nesse aspecto. Ele é um bocado, digamos assim, bruto às vezes. Ele é um bocado, mas, pronto, grosso, como nós dizemos, mas ele mostrou no primeiro mandato que ele poderia fazer alguma coisa, porque ele tentou fazer com a Coreia e conseguiu. Quando pensamos que o presidente coreano ia dizer que não, aceitou a mão dele. Mas é preciso não esquecer que há egos que são parecidos. E o presidente russo não é qualquer pessoa, é uma pessoa com um ego muito grande. É uma pessoa que eu não admiro, porque é uma pessoa para mim também ditadora. E também não admiro muito, eu não admiro ninguém que seja uma grande potência que queira impor nada. Portanto, os americanos querem se impor, a Rússia quer se impor. Adoro o país, gosto muito da Rússia, é muito bonita inclusive. Mas o presidente Trump já percebeu que não vai encontrar ali uma pessoa para ele vergar. E ele também sabe que o Trump também não vai vergar. Então fico ali no meio termo. Para mim já é muito bom, pelo menos, terem trocado de prisioneiros. E acredito que aí é mesmo uma luta de titãs. Quer dizer, quem consegue vergar o outro. E aí o problema vai ser, para conseguirem alguma coisa, vai haver mesmo, mais dia menos dia, que o presidente Trump tentar mexer nas tarifas, porque o facto de dizer não, mas agora a China já negocia com a Rússia e vai comprar o petróleo da Rússia e vai comprar esta Rússia, mas a China não é o suficiente para digamos assim, enxugar toda a produção petrolífera da Rússia. E muitos dizem, porque a China agora tem menos produção, a produção agora está a cair. A produção da China está ainda acima de qualquer país europeu e até da América. E 7, 8% é muito bom. Não tem que ter sempre 11, 12, 13, 14 e até 15, como agora já teve no tema do presidente Eduardo Santos. Portanto, acredito que isto seja uma luta que acabe mesmo só com o comércio. Quer dizer, se negociarem questões comerciais, a guerra vai acabar. Porque a guerra é tudo acerca de dinheiro. E a própria os Estados Unidos também lhes convém vender armas. E agora também lhes convém vender armas. Mas falou em presidentes que não se vergam. O primeiro-ministro espanhol também não se vergou. Exato, obviamente as taxas da TAP. E como vê, houve uma ameaça do presidente Trump, mas apesar daquilo que ele se manteve. Nós estamos agora a terminar. Tenho aqui mais, portanto, 3, 4 perguntas e são perguntas de um fórum doméstico, podemos assim dizer, um regresso
para compreendermos alguns elementos. Sabemos que ser mãe é uma coisa muito forte quando se trata de defender os seus filhos, e é isso que se espera naturalmente de uma mãe. Gostava de saber a sua opinião sobre o julgamento de Zeno e também de São Vicente, genro de Agostinho Neto. Bom, esses julgamentos não têm nada, quer dizer, são completamente distintos. Portanto, uma coisa, por exemplo, aconteceu, aí um senhor Panzo, acho que você também já o entrevistou aqui, que eu já vi. Sim. Que gravamos hoje, por acaso. Pronto, ele foi libado por questões de tribunal, não confiar em nossos tribunais, mas isso não significa, eu não estou a afirmar que ele roubou ou não roubou, mas não significa que ele não teve medo, não foi corrompido. Isso não iliba. Mas, às vezes, há uma questão administrativa que nos salva. E indúbio é para o réu, mas o caso dele nem foi indúbio. Foi por causa do tribunal que não o deixaram ir. Pronto, portanto, isso é um caso. O caso de São Vicente é outro. É o caso de terem-lhe oferecido algo que era do Estado. Portanto, se havia uma empresa de segurança, desculpem, de seguros, 3As. Seguros, desculpa. Uma empresa de seguros que era da Sonangol e do nada o São Vicente fica com 89%, não, 99% e 1% é que fica para Sonangol. Uma coisa assim parecida, mas digamos, isso não faz sentido. Ou passa depois tudo para São Vicente, isso não faz sentido. Portanto, para mim, esse assunto... A justiça angolana tem sido muito injusta? Não, no caso dele não foi. Para mim, nesse caso do São Vicente, como um caso de processos que não vão abrir, nem mexeram, nem tocaram. Como por exemplo? A Trafigura, como é que o senhor Dino conseguiu pôr tantos milhões de dólares para comprar 15% da Trafigura? E por que o senhor Dino, general, que agora está a ser julgado, já depois do presidente João Lourenço, vendeu, sem ninguém dizer nada, nunca, nem sequer a Procuradoria-Geral nunca se pronunciou, vendeu 10% da Trafigura, também não disseram a quem. Dizem que passou, ficou sem ações, ficou com 5%, mas também estão lá fora. E nunca ninguém lhe pediu, nem nunca ninguém disse, olha, apreendemos os 15%, ou os 5%, e os 10% são para outra pessoa. Quer dizer, espera só, mais outro exemplo. O senhor Pedro Vicente, o Dino, o Pelipa, tinham como é que chama? Pumangola. Pegaram na Pumangola, foi-lhes dada de graça, e ainda receberam dinheiro do Estado, porque o Estado comprou-lhes a Pumangola de novo, e o dinheiro ficou lá fora. Outro exemplo, o senhor Manuel Vicente, isso tudo depois do Isso acontece com... O presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço. Por exemplo, há um outro... Acha que essas manobras só acontecem Não, com... desculpa. Então por que só estão a julgar o caso CIF? Quer dizer, andaram a escolher o que é que iam julgar. Porque sabiam que aquilo podia não dar nada. E se der, dá pouca coisa. Portanto, puseram tudo. E com quem ficou o resto? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, isso é para lhe dizer que essa foi a mesma forma que fizeram com o São Vicente. O senhor... E com Zeno? Manuel Vicente, não, é diferente. Manuel Vicente deu ao São Vicente. Só o São Vicente é que sabe o que combinou com o Manuel Vicente. Se ele ia ficar com a testa de ferro de uma coisa que o dinheiro era de Sonangol. O Zeno, não. O Zeno foi uma carta dirigida ao pai a propor que podiam ser intermediários no negócio. E não era o Zeno. E eu vou lhe dizer, então eu também tinha que estar presa. Porque eu várias vezes recebi cartas idênticas e também mandei. E às vezes até só telefonei para o presidente e ele disse, não, manda essa carta para o Parlamento, manda para as finanças, faz não sei o quê. E eu fazia. Portanto, porque se nós estamos à procura de financiamento e aparece alguém que está a dar o financiamento, se forem bons moldes, nós, obviamente, temos que dar. E o Zeno é um funcionário do Estado e trabalhava com a presidência, diretamente, indiretamente, porque trabalhava com as finanças, mas também com a presidência. Não vejo nenhum motivo pelo qual ele não pudesse fazer chegar uma carta que fosse do irmão, do amigo, do primo, do conhecido, porque nós conhecemos todos. E então o que é que está a acontecer? Não, Porquê que isso chegou onde chegou e porquê que está a ser como está? Chegou porque eles queriam arranjar qualquer coisa. Qualquer coisa do género? Do género. E mais, aquele caso nem podia ir para o tribunal nunca, porque era um caso cujo contrato dizia que aquele caso é dirimido por arbitragem. O mesmo aconteceu, tentaram fazer o mesmo com um processo que houve com a Andiama. Então é perseguição política. Claro, não, mas aquilo não pode cantar uma coisa. Quando a gente diz que é por arbitragem, é por arbitragem. A única pessoa que podia apanhar um processo e depois crime seria o dono do banco. Porque neste caso, imaginemos que ele, além de ter portanto, podia ter feito
a transferência bancária, a transferência bancária não ter regressado e eu ter mandado mal, porque não, a transferência bancária estava na posse do banco, aquilo estava numa conta à parte, ok? Que não se pode tocar nos termos do contrato, senão a outra parte vai assinar o tribunal arbitral. Portanto, e depois, quando mesmo assim já tinham dado autorização ao Zeno para ficar livre e para poder ficar com o passaporte, não só não libertaram, como não deram o passaporte. Por que não prenderam o Dino, Copelipa e os outros? Porque eles não prenderam porque ele cometeu um crime em flagrante delito. Eles prenderam, disseram que ele corria o risco de fugir. Então, o Copelipa, o Dino, e não tinham o risco de fugir. Eles saíram quantas vezes antes de fazerem o truque, o teatro, que agora já não saiam mais. Que depois dos Eduardo Santos morrer, agora já não saiam mais. Já tinha de fazer os recados, tinham ido lá aldrabar e coisas assim. Portanto, para mim... Mas foi indultado? Ele não foi indultado. Ele, quando o presidente João Lourenço faz, quando eu digo, os assessores do presidente não percebem nada, são incompetentes, ou então estão ali só para inglês ver, não lhe dizer nada. Portanto, ele não foi indultado, porque ele já tinha sido, portanto, o processo dele já tinha ido ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional já tinha mandado dar o passaporte e dizendo que ele não tinha mais nada a ver com o assunto, porque o caso estava mal. Mas está a falar o caso do Zeno. Está a falar do Tribunal. Gostava que se referisse... está a falar dos assessores, mas gostava que se referisse também particularmente às posições então dos tribunais. Portanto, que tribunais é que nós temos? Que juízes é que nós temos? Exatamente. Então, repare, você acha normal que, por exemplo, que o indivíduo seja julgado e que digam o juiz, o homem foi julgado, entrega-lhe o passaporte. Ou excedeu 2 vezes o prazo de, digamos assim, para estar preso sem acusação, porque não havia... Excesso de prisão preventiva. Exatamente. Mas eu estou já falando em linguagem terra a terra. E você manter o próprio Tribunal Supremo, quer dizer, o advogado de defesa vai só bater, recorre ao Tribunal Supremo e o Tribunal Supremo mantém-se, apesar de haver uma decisão. O Tribunal Constitucional portanto, recorre-se também ao Tribunal Constitucional, diz entrega e eles não entregaram. Então depois vem o Presidente dizer, eu é que fiz um favor e indultei. Quer dizer, quando o homem já está, os tribunais, ele não tem que indultar nada quando a pessoa não tem... Porque se o tribunal já decidiu, por que vai indultar de quê? Como é que então, o assessor é bom, o assessor é mau. Como é que todas essas referências negativas no cenário de justiça angolano e político contribuem para que não haja investimento no país? Sim ou não? Não, claro que sim. Ouça uma coisa. Número 1, a morosidade. Número 2, a incompetência. Eu fico sempre com medo, vou lá o meu dinheiro, sei lá se por acaso... eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez que pediram um empréstimo, já há muitos anos atrás, ao BAI. Beni, o BAI, não foi BAI. Não, foi Beni. E o senhor Palhares, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, disse-me, olha, desculpa, não te vou dar um empréstimo. E eu disse, mas eu tenho a minha casa, fica aqui a casa fica aqui como garante. Como garantia. Ele disse-me que não. Porquê? Porque vocês conhecem muita gente, vão para ir para os tribunais pagar os juízes, vão rasgar os papéis todos. Eu estava toda triste, assim, já toda mesmo mal disposta. Mas também eu não gosto muito, quer dizer, fui de acordo com a lei, né? Claro. Era um direito. Um direito, na altura, há muitos anos. E ele depois, mas vem cá outra vez. Mas tu tinhas dito que a tua casa estava alugada, não estava? Eu disse sim. Então também vou-te emprestar até o limite da renda anual. Mas fica já aqui um papel que a tua renda fica aqui, no banco. E eu disse, mas eu já recebi a renda, por isso é que eu sei, estive aqui a ver e vejo que a tua renda está aqui no banco. E eu disse, mas eu preciso de mais, eu só te empresto isso. Não sei se está a entender. E eu entendo. Quer dizer, é triste, mas é verdade. Como é que o investidor vai lá assim? Pronto. E vamos equacionar aqui uma hipótese, ainda que sonhadora, estamos a terminar. Se o presidente João Lourenço recuasse naquilo que se aventa ser uma perseguição e convidasse Isabel dos Santos a ser candidata a presidente do MPLA para depois, ganhando, na eventualidade de haverem várias candidaturas, concorrer às eleições presidenciais em 2027, será que ela aceitaria? Eu acho que ela neste momento não tinha que aceitar ou deixar de aceitar porque a lei foi blindada em 2010, portanto a Constituição, primeiro retiraram os candidatos independentes e em segundo lugar tem que ficar 5 anos no mínimo no país para poder concorrer. Portanto, eles já blindaram mesmo a Constituição e já fizeram algumas alterações. E a UNITA também não faz muita força para que haja mais mudanças, porque também não lhes convém.
Bem, nós angolanos temos... Ela pode ser sim, das outras, não nestas, nas outras. Nós angolanos, essa é a minha última questão. Claro, gostávamos de colocar muito mais, mas tem as suas responsabilidades, já passamos do tempo acertado. Já são 18 horas? Diga? Já são 18 horas? Não são 18 horas. Não, pode ser até às 18 horas. Pode ser às 18. Sim, mas era... Mas também pronto. Sim, nós angolanos temos uma relação de família, africanos de modo geral, muito próxima, nos bons e nos maus momentos, independentemente das relações que tenhamos enquanto estivemos em vida. Se estivermos numa situação em que a nossa solidariedade deva prevalecer, ela prevalece. A sua filha Tizé não vai a Angola desde 2018. Eu gostava de perceber o seguinte, por conta disso não pode ver, não pode ir às exéquias do pai. Senhora... Não, ela não foi por essa razão, porque se fosse exéquias do pai fosse normais, ela iria. Sim, eu estou a dizer que não foi porque não quis. Pronto. Alguma vez já tentou visitar o túmulo, a campa, ou connosco, podemos assim dizer, já foi lá visitar o presidente Todas as pessoas, Santos, já tentou? Toda a gente sabe que mesmo os chefes de Estado, inclusive os ex-chefes de Estado que foram contemporâneos do presidente Eduardo Santos, pelo menos alguns africanos conversaram comigo, que tentaram contactar o protocolo e não foram autorizados. E é preciso, nem família, ninguém vai. É preciso que a presidência autorize. E a presidência, pela relação que tem... Eu não ia pedir, mas eu vou lhe dar um exemplo. Se não deixam os ex-chefes de Estado, que são amigos, acho que não vão deixar mais ninguém. Porquê que acha que não deixam nem os chefes de Estado, nem família, nem absolutamente ninguém visitar? Isto só eles é que podem responder. Mas qual é a leitura que faz de uma posição Mas a família também não vai lá bajular. Se estão à espera que a família vai lá bajular, vão esperar sentados. Porque ninguém vai lá. Qual é a leitura que faz de uma posição desta natureza? É uma posição de força e tentar humilhar e subordinar as pessoas, mas ninguém está humilhado, nem ninguém se vai subordinar. Portanto, para subordinados bastam alguns funcionários do Presidente, nomeadamente, pelo menos tem uma, que foi secretária do Presidente e depois foi chefe de gabinete da Junta, se não tenho erro, que dele era a diretora da gabinete da Junta, que está lá por questões de idade, porque ela também é funcionária do Estado. Sim. E ela precisa de esperar a reforma. E, portanto, tem essa e tinha lá mais um, porque o Presidente nunca teve muito hábito de trabalhar com a família. Sim. Mas o que é que isso reflete? Nunca gostou. O que é que reflete? O que é que reflete? E, por conseguinte, ele pode exercer. E há pessoas afastadas que diziam que eram parentes do Presidente, mas que não eram. Até algumas fui eu que apresentei, sim, mas que eles pensam que sim, convidaram, puxaram para lá. Lisa, o que é que isso reflete? Não subordinam, porque nenhum irmão do Presidente foi lá pedir batatinhas, a pedir, olha, vamos visitar, ninguém vai pedir. O que é que isso reflete de uma pessoa, de algumas pessoas de um Estado impedirem que outros chefes de Estado possam visitar o Eu não sei, quer dizer, eu interpreto talvez de uma outra forma. Eu acho que querem à força que as pessoas se esqueçam do Presidente José Eduardo Santos e também até que assassinassem, falassem mal dele. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm lados bons e lados maus. Infelizmente, o Presidente João Lourenço, no meu caso pessoal, eu tinha como uma pessoa que até era amiga, entre aspas, mas simpático, mas nunca passou disso, né? Porque nunca tínhamos aprofundado relações, nunca tínhamos abordado muitos temas de interesse. Eu abordei alguns temas em termos de crítica, antes dele entrar para poder, eu convidou-me para ir à casa dele e eu fui e conversei e disse-lhe algumas coisas que eu achava, mas contudo ele surpreendeu-me porque eu nunca pensei que ele fosse tão desumano. Há pessoas que escondem muito bem o seu interior e ele é muito desumano, porque eu não entendo como é que ele é tão humano agora para tirar o presidente Bongo da cadeia lá, estava preso em casa, mas é prisão. E a família que estão acusados de corrupção. E eu não estou preocupada com a Isabel, não. Quando o Zeno tinha liberdade, porque lhe foi dada pelo tribunal, para ter o passaporte e poder viajar, ele não tinha acusação sequer. E ele não deixou, porque, desculpa, não acredito que seja o presidente sozinho, que lhe apeteceu e fica assim. Não deixou e nunca se preocupou, assim que se preocupou lá, eu acho que lá também há tribunais no Gabão. Então, como é que no Gabão ele conseguiu falar até com os tribunais e com o presidente, com todo mundo, e no país dele não deram o passaporte ao Zeno para ele ir ver o pai no leito de morte, que estava em coma? Quer dizer, o presidente João Lourenço, eu perdoava ele que disse, nunca lhe vou perdoar. Nunca. Como cidadão. Só como cidadão.
E acho que não sou a única. Tem muitos cidadãos, não é como muitos filhos do presidente Eduardo Santos. É verdade que estava doente, mas o presidente terá morrido com Ele desgosto. não estava doente. O presidente Eduardo Santos não estava doente. Agostinho José Eduardo Santos. Não, o presidente Eduardo Santos estava a fazer uma greve de fome. As pessoas que trabalhavam com ele sabiam, porque ele só estava a comer uma vez por dia, quase nada, e ele estava cada vez mais magro e mais magro e mais magro, e eles não aceitaram que os filhos o levassem para ser internado no hospital para apanhar soro. E quando eles quiseram fazer isso, os médicos apareceram, eles fizeram um comunicado a dizer que a única pessoa que estava responsável pelo Presidente José Eduardo Santos era o médico da segurança e o segurança que estava na casa. É dali que apareceu a ex-mulher, que já não estava com ele há mais de 6 anos, com um novo pessoal que veio da presidência, porque o presidente Eduardo Santos tinha pessoal, alguns dos quais que já estavam fora, não salariados da presidência, que ele é que estava a pagar, apareceram e puseram na rua a própria Isabel, que por acaso estavam lá todos os meus filhos, os 3 estavam na Espanha, mas no momento só estava a Isabel em casa, que é a pessoa que pagava a renda da casa e que tinha mobiliado a casa. Puseram a Isabel na rua, de uma casa que não era do Estado angolano, porque o Estado angolano não pagava, mandava dinheiro ou outro de vez em quando para pagar os guardas, uma vez ou outra, quando desaparecesse. Nem sequer tinham tratado da residência dele lá em Espanha. Nada. Quem pagava tudo era a Isabel. Esta é dia do pai. Como é que acha que terão sido os últimos Isso dias não é do normal. presidente José Eduardo Péssimos. Santos? Péssimos. Péssimos. Conhecendo a pessoa dele como conheceu, Péssimos. Infelizmente, quer dizer, as coisas coincidiu que, pronto, nos últimos meses de vida dele, coincidiu que eu tive um filho que também teve um tumor no cérebro, graças a Deus fez a operação e está bom. E esse foi o motivo pelo qual eu tive que me afastar. um bocadinho. E eu acho que se ele já não estava bem, quando eu me afastei, piorou. Quando digo isso, na qualidade de uma pessoa, consideração, da confiança dele, e que pronto, que fazia de tudo para puxar para cima. porque ele, de motivação. Exato, porque ele não estava doente, ele não tinha doença nenhuma, ele estava a fazer uma greve de fome, pura e simplesmente. Eu não gostava de terminar sem colocar essa questão. Perante este quadro que ele viveu, tendo sido o presidente que foi, para muita gente que hoje está a governar ainda, e os filhos estarem na situação que estão, o que é que acha do silêncio sepulcral do MPLA? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O presidente José Eduardo Santos, quando foi para o poder, ele disse-me que não tinha muitas amizades dentro do partido, na altura era movimento, e porque ele é assim mesmo, é a forma dele estar, ele sempre foi uma pessoa muito calada. E eu fiquei muito surpreendida porque eu fui diretora adjunta do gabinete do ministro Loi, muitos anos atrás, e certa vez ele pediu-me para eu falar com ele para ele receber em casa. E eu fiquei admirada, porque ele realmente nunca o tinha visitado em casa. E como eu sabia que eles falavam, tanto um como o outro foram colegas, que fugiram juntos, etc., eu achei isso, mas quando quiser apareça. E ele disse, não, eu não vou lá. Não é porque eu não tenha tempo só. É que mesmo quando nós estávamos fora, digamos em Brazzaville, e vivíamos num quartinho todo tosco, etc., o fulano sempre foi assim desde criança. Ele não gosta de confiança, não gosta de confusão e não gosta que se metam, que perturbem. Eu não sabia, estava a conhecê-lo, né? 2 anos, uma coisa assim, já se conheceu numa vida. Sim. Outra vez encontrei também o senhor Emílio Guerra, também tinha alguma coisa para dizer, depois disse, não, ele é assim. Nós podíamos levar uma namorada, ou ele só saía, se nós entramos alguém, mas ele nunca levou nem namorada, nem dizia nada, entrava, saía, deixava-nos à vontade. Quer dizer, ele não, quando alguém quisesse, fosse a casa, que eu forçava de família, forçava, porque ele não é muito, nunca foi muito. Ele, depois de uma certa altura, ele dizia, venho já, desaparecia, não voltava mais. Tipo, já para forçar as pessoas a ir embora. Mas aquele bocadinho que ele estava com as pessoas era um bocadinho de qualidade. Ele conversava, perguntava, mas se as pessoas chegassem já querem encostar-se, tipo a moda angolana, é sábado, ele desaparecia. Portanto, era a forma dele estar. E daí criou muitas inimizades escondidas e muita inveja. E sobretudo porque ele foi escolhido como poderia ser escolhido um outro qualquer dos que vieram com ele. Eu penso que eram muitas invejas. Os militares, alguns pelo menos que eu conheci, porque eu tive no Ministério da Defesa, eles diziam abertamente, bebiam um copo, ai,
e ele e o Loi não tinham nada que estar aí, porque eles estudaram, nós ficamos aí, não nos deram oportunidade de estudar. Se eles saíram na Angola com a terceira classe, outros nem tinham a terceira classe, estavam lá, eram filhos de camponeses, como é que iam para a universidade? Então, provavelmente, o MPLA pegaram nos quadros, como se calhar também nos partidos, e as bolsas deram àqueles que já estavam mais adiantados. E havia já um ressentimento naquela altura. Portanto, havia muita inveja, mesmo para aquelas pessoas que ele pensava que eram próximas. E você mesmo pode ter amigos que são constantemente ligados a si, até uma pessoa de família. E quando você estiver mal, você vai ver o que é que ela vai falar a seu respeito. Porque afinal a filha está com inveja de si. Eu penso que também houve muito disso. E ingratidão. Ingratidão também. Como é que vislumbra? Porque ele a mim não me deu nada, nem eu quis. Sim. 2027, como é que vislumbra o país com e sem o MPLA no poder? Olha, o nosso país está tão desorganizado, tão desorganizado, tão desorganizado. Que? Porque a organização começa na saúde pública, ensino, habitação. Porque você sem ter água potável, eu já não digo, mesmo que for no Rio, mas o Rio há dias que chove, fica barrenta no Rio. E a população é tanta, não sei se está a entender. Portanto, se nós não tivermos essas coisas, segurança, defesa, deviam gastar mesmo o dinheiro que têm estado a gastar em coisas que não devem e que está na segurança. Deviam mesmo pôr ali, começar a usar para ninguém, quem fosse corrompido lá na fronteira, polícia, guarda fronteira, militar, cadeia forte mesmo, trabalhos forçados, usar os presos para trabalharem nas estradas, nem que for uma orelheta nas pernas, que trabalhem a limpar, a fazer, que deem mais... Eu sei que o Ministério do Interior, há uns anos atrás, fez algum esforço para criar, digamos assim, cadeias com formação. Mas podiam... Reeducação das pessoas. Exato, mais, porque agora entra na cadeia, hoje sai logo, porque nem paga, porque a polícia ganha mal. Além de mais, nem tem sítios para pôr. O SIC trabalha numa prisão onde eu já estive, como eu já disse. Eles estão, de facto, lá na cadeia, estão todos presos. Aquilo nem tem janelas. E coisas assim, 4 ou 5 pessoas no mesmo sítio, a ser ouvidas e tudo. Aquilo era uma cadeia, eram celas. Portanto, o nosso país é muito difícil, mas é um país que tem futuro, mas não é com esse tipo de pessoas, nem que vieram da Menita, nem que vieram da MPLA. Lamento. Doutora Luísa, muito obrigado por conversar comigo. Eu sinto-me bastante privilegiado, honrado e grato, sobretudo, por contar com a sua presença aqui neste meu espaço online de conversa, um espaço alternativo em que eu procurei criar aqui com Orlando, no sentido de trazer outras vozes que eu considero serem pessoas com propriedade, grande responsabilidade, uma visão diferente e que possam contribuir de forma transversal, primeiro para que compreendamos os problemas do país e sem rodeios apresentarem aqui também determinadas soluções, não apenas do ponto de fórum político, do fórum económico, mas há também outras áreas e, portanto, o que nós fazemos é um ato de voluntariedade completa e as pessoas que gostam, que queiram contribuir, apoiar para que nós possamos desenvolver isso, que o façam de forma voluntária, para que não tenhamos pessoas a apoiar com outras conveniências. Nós não queremos esse tipo de interferências, queremos ser livres e o contributo de uma pessoa permite que nós façamos uma comunicação livre. Muito obrigado, boa tarde, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada. Ok, obrigado a todos.